Você tem ali uma pessoa que você julga que é um bom analista, mas analista não é gestor. Você sabe se tem algum cliente na base que você tá pagando para atender? E é impossível você ser bom em tudo, e isso é uma coisa importante. E eu tive que aprender isso na raça, né? Quase 2 meses sem ver minha filha, porque meus pais ficavam cuidando dela, porque eu trabalhava de fim de semana, né? Todo fim de semana direto, ficava até 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã no escritório, e quando era 8h30 eu tava de volta. Querer colocar essa pessoa como sendo coordenadora, vai ser coordenadora do quê? De 2 pessoas? Não é coordenação isso aí. Por mais que a gente fale, parece que é enraizado isso de o melhor tecnicamente tem que ser o gestor. Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um episódio do Aliados Cast. Esse, na verdade, é o terceiro episódio de uma nova série dentro do nosso canal. E aqui você tem apenas aqueles que fazem parte da Aliança de Resultados. Eu vou falar sobre isso, mas antes deixa eu só falar um pouco sobre o nosso tema. Nós temos aqui uma incumbência muito significativa para poder entregar para você nesse terceiro episódio alto nível de entrega, como nós já fizemos nos 2 episódios anteriores. Nós vamos falar sobre a gestão empresarial contábil, sobre a ótica operacional, sobre a ótica estratégica, né? Grande parte das empresas contábeis está focado somente na operação e quando faz gestão operacional. Imagine que a maior parte sequer tem hoje uma gestão estratégica. Então, o que é que você precisa pensar em relação à sua empresa contábil, né? No que diz respeito ao estratégico e ao operacional, quais são as diferenças dessas duas visões, como é que as duas visões elas têm sinergia entre elas e aquilo que você precisa mudar na sua empresa contábil em 2026 para que você possa ter resultados. São os desafios que nós temos na nossa conversa de hoje e para poder falarmos sobre esse tema, eu trago ela que é Head Operacional da Tactus, também é co-mentora comigo dentro da H Educação e que está à frente de todo o trabalho dentro da Aliança de Resultados, que é a minha esposa também, Fernanda. Só tudo isso? Obrigada pelo convite, fico feliz, né? Apesar de ser um podcast nosso, mas nem sempre eu tô aqui, normalmente você tá tocando. Então é muito bom poder falar sobre liderança, falar sobre gestão, que é de fato o meu mundo, né? É o que eu gosto, é o que eu vejo, enxergo as dificuldades dentro dos nossos aliados e consigo trazer um conteúdo bacana. E como nós já tivemos nos outros episódios, nós temos aqui uma troca, né? Uma troca onde eu entrego o meu conteúdo, ela entrega o conteúdo dela, respeitando o que cada um domina e trazendo sempre um alto nível de entrega para você. Só para você poder entender a proposta do Aliado Cast, né? Então, aqui só sentam os membros da Aliança de Resultados. Nós temos dentro da Aliança de Resultados 2 grupos, que é o Aliado Platino e também o Conselheiro de Resultado. Então, basicamente, são 2 grupos que são divididos em grau de maturidade e faturamento dentro do nosso ecossistema da H Educação. Os aliados são aqueles que estão com a gente, onde nós acompanhamos de perto, onde fazem parte de todo um programa de acompanhamento, de mentoria e que realmente estão gerando resultados no mercado contábil. São pessoas que estão evoluindo e que vão entregar também para você insights poderosos para que você possa entender como é que você também pode evoluir a sua empresa contábil. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Aliança de Resultados, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa ter mais informações. Dito isso, bora começar e vamos falar então sobre essa visão estratégica e operacional. Então, só para o pessoal entender um pouco como é que você foi parar como Head Operacional da Tactus, né? Então, como é que foi a sua trajetória contada aí em 2 minutos? Em 2 minutos, não, vamos lá. Entrei como auxiliar sem saber nada, fui evoluindo, fui entendendo sobre as áreas, pois toda a área que eu estava na época era uma área que envolvia todos os departamentos, uma área de inteligência tributária, então conhecia um pouquinho de tudo. Depois fui coordenar a área fiscal, consequentemente, né, fui seguindo ali a área contábil, legalização, DP, fui coordenando todas as áreas da Tactus, acompanhando o crescimento, nesse crescimento formando gestores para a gente estar onde a gente está hoje. Então, entrei sem saber nada e hoje estou como Head Operacional aqui e sou muito focada na parte de gestão de pessoas. Para gerir operacionalmente uma empresa contábil, você precisa ter domínio técnico completo daquilo que você exerce hoje de operação? De jeito nenhum. Então, eu vejo que o que mais faz diferença para a gente poder liderar uma empresa contábil é você conseguir entender sobre as áreas, é óbvio, né? Você tem que ter pessoas certas e pessoas chaves ao seu lado para que você consiga ter uma visão estratégica. Muitas vezes você quer ser muito técnico, então você foca em estudar tecnicamente, mas você não sabe lidar com pessoas, você não sabe organizar processos, você não sabe delegar com assertividade, então, consequentemente, você fica preso na operação e não consegue evoluir e treinar
treinar também outras pessoas e enxergar potencial em outras pessoas para que você possa ter o seu crescimento também. Então, eu sempre tive para mim que quanto mais eu aprendesse, mais eu delegasse, mais eu tinha oportunidade de crescimento. E assim foi. E empresário contábil que é extremamente técnico tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de conseguir gerir operacionalmente. Porque essa habilidade técnica pode, inclusive, atrapalhar quando a gente pensa sobre a parte de gestão de pessoas, né? Total. O que eu mais vejo é empresário que não sabe gerir pessoas. Então, ele foca em ser técnico, ele foca em ser o bom, aquele contador que na hora da venda consegue mostrar para o cliente que ele é bom, que ele vai conseguir atender as necessidades desse cliente, só que quando chega na parte operacional, que ele não é aquela pessoa que vai conseguir estar atendendo o cliente, ele nem quer, na verdade, ser a pessoa que atende o cliente fica preso nele porque ele é o único que consegue se comunicar com aquele cliente como aquele cliente precisa. Ele não consegue treinar a equipe como deveria, ele não consegue motivar, reter os profissionais, identificar quais são os bons profissionais que ele pode, com confiança, delegar e que vão ser muitas vezes melhor do que ele naquela parte operacional. Então, ele fica preso sendo a pessoa do marketing, do comercial, ele fica ali ainda na operação, ele fica atendendo o cliente, então ele não consegue ter uma gestão estratégica do negócio porque ele está muito focado em ser o cara bom, o cara técnico. E é impossível você ser bom em tudo, isso é uma coisa importante, e eu Uhum. tive que aprender isso na raça, né? Porque na minha empresa contábil, como eu fundei lá atrás, então a minha visão era, eu era o cara que mais conhecia de tudo, né? Uhum. Era o cara que falava com o cliente, o cara que gerava segurança, o cara que conhecia tecnicamente aquilo que a gente fazia, colocava pessoas de nível técnico muito baixo para poder atuarem em volta de mim. Só que aquilo só funcionou até certo período, né? Chegou um determinado momento que eu precisei trazer pessoas melhores do que eu para começar a exercer funções, inclusive técnicas, na minha empresa contábil. E depois tive que abrir mão do ponto de vista técnico, né? Quanto tempo faz que você não vê que eu não estou ligado à parte técnica na Nem TAPS? sei há quantos anos isso acontece. Mais de 10 anos facilmente, Ah, Luciano. muito mais do Bem que 10, mais. né? De Você quando tá há eu quanto tempo? entrei, 17 anos. 17 anos. De quando eu entrei, você ainda estava um Eu pisei no contábil pouquinho. ali durante o período quando nós tivemos que tirar um Uhum, gestor que nós isso. tínhamos na área contábil. E aí eu fiquei ali menos de um ano no contábil até ajustar as coisas para depois passar o bastão, né? Acho que dá para dizer que faz uns 14 anos que você está É, fora da operação. pelo menos então 14 anos fora da operação. Então hoje, por exemplo, eu não tenho nível de conhecimento nenhum mais sobre como é que funcionam as coisas tecnicamente. É só para o pessoal poder entender o nível de complexidade hoje da sua função, né? Quantos gestores abaixo de você tem hoje? Eu tenho 12 gestores 12 gestores abaixo de você. Quantos deles são sócios? que trabalham junto comigo operacionalmente, 2. 2. E abaixo desses 12 gestores, né, contando a equipe total, incluindo os 12 gestores, quantas pessoas aproximadamente? Que aí tem que dizer aproximado, que não dá para dizer A exato, né? equipe toda, Isso, abaixo de você. mais de 80 pessoas. Mais de 80 pessoas abaixo de você. E como que faz para que isso não vá ruir, né? Porque hoje você já não consegue mais ter clareza do que está acontecendo lá no nível auxiliar fiscal, né? Não tem como, é impossível. Eu conheço, eu sei quem são as pessoas, eu sei nível de entrega, porque a minha parte é gerenciar e direcionar esses gestores. Então, é aí que a gente entra para a parte estratégica. Então, para eu conseguir chegar nesse nível, eu tive que descer o meu ego de ser a pessoa que sabe tudo para ser a pessoa que confia nas pessoas, né, em outros gestores que trazem as informações para análise. Então, eu tenho que saber tudo o que acontece dentro da operação, desde que seja dentro do nível de responsabilidade. Então, a gente vai tendo camadas. Tem camada de coordenação, tem outra camada de sócio operacional e depois o que chega até mim. Muitas vezes, eu acabo identificando alguns pontos onde eu tenho que trabalhar junto com esse sócio operacional, com o gestor. Então, às vezes, precisa da minha interferência, digamos assim, com gestores que estão abaixo de outros sócios. Eu não gosto muito de falar desse abaixo, né? Mas é só para entender no ponto Hierárquico, hierárquico, né? Para ficar mas mais fácil. não é algo que eu costumo utilizar. Então, sou Fernanda, sócios operacionais, outros gestores. Eu tenho poucas áreas, são 3 áreas que estão diretamente ainda comigo, a gestão direto com a coordenação, mas fora isso, eu preciso ter confiança nessa coordenação, eu preciso ter confiança nesses sócios operacionais
operacionais e aí sim o que chega para mim. Só que dependendo do nível, a influência às vezes precisa da minha palavra, precisa do meu direcionamento, precisa da minha visão, que a minha visão é uma visão muito mais de um todo, de tudo que acontece para a engrenagem funcionar. Então, eu não estou focada na área fiscal, o que acontece dentro do fiscal, o contábil, o que acontece dentro do contábil. Eu sou focada no que acontece operacionalmente na Tactus e até mesmo estrategicamente o que acontece no comercial, dentro do marketing, para a gente conseguir fazer todo o fluxo funcionar com qualidade. Então, eu preciso ter pessoas-chaves, pessoas que eu formo e eu direciono, e isso é algo que muitos gestores, né, muitos empresários não sabem. Como formar e direcionar gestores. Pega aquela pessoa mais técnica da operação e fala, não, essa pessoa vai ser o meu braço direito. Então, essa pessoa vai ser o responsável pelo meu operacional. E essa pessoa é uma pessoa travada. Muitas vezes você não sabe, como empresário, né, contábil, você não sabe falar quais são as metas, quais são as novas funções. Isso eu vejo demais. Então, quais são as funções que você precisa de um gestor com você? Porque, eu tenho a pessoa que cuida lá para mim. O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa era uma pessoa operacional, executora, e de repente você dá um cargo e essa pessoa não sabe o que espera dela, só ganhou um cargo. Então fica um operacional que tem um cargo de gestor continuando entregando o operacional porque ele não sabe o que espera dele. Então, o empresário contábil, ele tem que saber o que ele precisa dos seus gestores, senão não funciona. E quando fala sobre essa questão de colocar a pessoa mais técnica numa função de gestão, Uhum. isso você cuida muito dentro da aliança de resultados, né? Você vê muitas vezes ainda o pessoal cometendo muito erro em relação a isso e depois tem uma dificuldade muito grande de conseguir corrigir, né? Muito, e por mais que a gente fale, parece que é enraizado isso de o melhor tecnicamente tem que ser o gestor. Isso é algo muito enraizado. Eu falo, não, essa pessoa não é gestora. Ela pode ser o braço direito do gestor, ela pode ser um especialista que vai ajudar a gestão, vai ser o especialista que vai estudar, vai ser o técnico, mas tem que ser um técnico também que consegue direcionar pessoas, porque senão ele só vai ser técnico e reter todo o conhecimento para ele. Então, tem que ser eles têm que ser aliados, um gestor e um especialista, assim se complementa. Então aí você não fica rendido, porque as pessoas que têm habilidades técnicas para ser especialista nem sempre vai ter as habilidades para lidar com pessoas. E dependendo do tamanho da empresa, né, quantas pessoas vão ter nesse time, é humanamente impossível você exigir que o gestor seja competente na parte técnica como gerindo pessoas, porque gerir pessoas dá muito trabalho, ocupa muito tempo dentro da rotina do dia a dia para ainda ficar se atualizando a todo momento e saber também treinar a equipe, direcionar tecnicamente, então tem que olhar com cuidado. Bom, você falou uma coisa no início da sua fala que é o estratégico operacional. E é uma coisa importante a gente pontuar que o estratégico operacional que você citou não é a mesma coisa que o estratégico do negócio. Sim, então eu tenho que... Você estava se referindo à estratégia da operação, né? Isso. Como é que você executa? Porque, vamos lá, se você está numa função de gestão da operação, então, ou seja, você tem toda a operação abaixo de você. Uhum. Você tem uma função estratégica, porque você já não faz mais uma atividade operacional dentro da operação. Uhum. Não É, tem a um função- sistema contábil no meu Não computador. tem sistema contábil, já faz o quê? Uma Ah, década? Não, o meu não tá tudo isso, não. Porque, assim, por mais que eu vou delegando e fui delegando, muitas vezes eu ainda me sentia como backup. Então, eu só era a pessoa que fui passando, fui delegando, fui confiando, mas precisou, eu ainda posso acudir. Hoje eu já não preciso Não mais precisa estar mais. nessa função, então vai uns 5 anos mais ou Que menos você não volta que eu zerei zero tudo, operacional. zerei tudo a operação. Porque antes eu ainda gerava alguns relatórios, eu ainda olhava, não que eu executava, mas eu precisava como uma forma de consulta. Hoje eu não preciso mais, então hoje tudo que eu preciso vem os relatórios, vem pronto para mim, para uma forma mais de análise. E quando a gente fala sobre a gestão operacional, né, a estratégia operacional em si, é olhar o fluxo como ele funciona. Então, entender quais são as pessoas, como elas vão entregar, se a forma de organização daquela área está sendo a forma mais produtiva ou não, se os gestores estão conseguindo colocar nas funções adequadas as pessoas com as maiores habilidades para aquilo. Então, isso é algo que eu olho de perto ainda. Então, todo o feedback que é dado dentro da Tactus, ele passa por mim.
Então, se uma pessoa vai ser promovida ou não, isso é defendido pelo gestor. Então, o gestor tem que trazer para mim. Então, é uma forma que ele vai me mostrar o quanto ele está analisando a equipe e com isso a gente vai discutir. Já aconteceu de vir, no caso, na reunião, o gestor querendo promover alguém e eu barrei, do mesmo jeito que já veio achando que não deveria ser promovido e eu mostrei o porquê aquela pessoa deveria ter uma promoção. Então, é um momento de discussão que a gente tem e análise individual de cada pessoa dentro da operação. Então, às vezes as pessoas falam, como que a Fernanda consegue conhecer todo mundo? Claro que o detalhe do detalhe eu não vou conseguir saber, porque eu não estou vendo a pessoa, mas eu consigo ter as informações necessárias e saber fazer as perguntas certas para que o gestor consiga me trazer aquilo que eu preciso. Você falou que não precisa ter o sistema contábil, ou seja, se não tem sistema contábil, você tem o Gesta? Tenho, mas mais porque eu gosto de olhar, não porque eu preciso, Preciso olhar. mas é porque às vezes eu gosto de constar, até mesmo dentro da aliança a gente passa algumas informações de como funcionam os processos, eu sou uma pessoa que eu tenho que olhar para mostrar. Bom, a gente também faz o monitoramento de telas com Work Monitor. Você tem o Work Monitor na sua máquina? Tenho, só que eu tenho só como acesso para visualizar, claro, né? Então, algo que a gente tem aqui é que, assim, os gestores não têm Work Monitor na máquina deles. Por quê? Eu tenho que confiar nas pessoas que eu dei um cargo. Então, como são pessoas formadas, pessoas de nível de confiança, na Tactus eles não têm esse monitoramento na máquina deles. Só que eu posso olhar quando eu quiser, mas é função do gestor esse monitoramento. Então, nessa visão estratégica que eu tenho da operação, eu tenho que entender que eu não tenho que me preocupar se o funcionário X está entregando ou não. E isso é algo que eu vou cobrar do gestor. Se ele chegar para mim e as metas não estiverem sendo batidas, aí eu vou cobrar do gestor o porquê que ele não tá batendo a meta. Mas eu vou cobrar do gestor, porque é função dele fazer a equipe entregar. Bom, então, por exemplo, a gente controla a questão de produtividade pelo Work Monitor, só que você não precisa fazer esse controle, você tem uma pessoa que faz esse controle. Sim. E aí, consequentemente, você tem, porque ao ter acesso, você consegue ter condições de validar alguma informação que o próprio gestor trouxer e tudo mais. Fica mais fácil para você poder fazer esse trabalho. Não, é aquilo. Eu sempre vou confiar, mas eu tenho que ter uma base de dados, eu tenho que olhar, eu tenho que ter onde analisar, porque é muito importante para o gestor a questão do feeling. Então, por mais que eu tenha, né, uma ferramenta que monitore, isso não exime o gestor de ele fazer o trabalho dele, não exime a gente de ter aquele feeling de achar, falar, deixa eu dar uma olhadinha nisso que está acontecendo, porque uma ferramenta como o Work Monitor foi essencial para a gente, isso sem dúvida, né? De quando a gente implantou os resultados, eles são diferenciados mesmo. A visão da gestão é uma visão diferenciada em relação às entregas, mas não é porque tem um sistema monitorando que exime, né, do gestor, tem que às vezes ir lá olhar o que está acontecendo também. O Work Monitor tem algo que é legal, e eu falo muito isso dentro da aliança, que é a questão do monitoramento por IA, né? Então, atividades suspeitas e tudo mais, ele vai lá e dá alerta para o gestor, caso de necessidade de olhar, isso é bacana. Bom, então, aí uma coisa só para a gente poder fechar esse bloco aqui. Então, ou seja, você não tem o sistema, mas você não tem o sistema porque dentro da sua liderança você tem as pessoas que têm o sistema que precisa. Então, por exemplo, um gestor hoje que vai fazer gestão operacional e ele não tem um nível de coordenação como nós temos aqui na Tactus aqui para poder reportar para esses gestores. Então, ou seja, ele vai fazer essa função. Até tem uma coordenação, mas não é uma coordenação de gestão de pessoas, uma coordenação, é mais uma coordenação mais técnica e tal. Às vezes um líder ali que Um ele líder tem. e tudo mais. Ele precisa ter o sistema contábil na máquina dele? Precisa. É porque assim, eu falo, sempre a gente também tem que confiar muito na nossa intuição de algumas coisas, de olhar. Às vezes é um cliente também mais importante que é válido ter um olhar atento do que está acontecendo. Então, não é que você vai lá fazer os lançamentos, você vai lá fechar uma empresa, mas se precisar, né, já que você não tem essa camada, se precisar, se alguém faltar, você ainda vai ter que ser a pessoa que vai, no mínimo, conseguir olhar como está a situação, tentar resolver, direcionar alguém, ensinar alguém como faz. Às vezes você não vai assumir fazer, mas você vai ser a pessoa que vai direcionar para outra pessoa fazer. Empresa contábil que, vamos imaginar hipoteticamente uma empresa contábil com 10 funcionários. São 2 sócios. Sim. Os 2 sócios saem da operação, sai do operacional e vai para o estratégico. A gente vai falar mais detalhes sobre isso. Então vamos lá. Empresa contábil com 10 funcionários, 2 sócios, sai do operacional e vai para o estratégico. Deixa a operação na mão de funcionários. Qual a sua visão sobre isso? Tá errado. É muito cru ainda. Né? Então, às vezes fala, eu tenho uma pessoa que está 10 anos comigo, tá? Mas essa pessoa, ela tem a visão do que você precisa entregar?
Porque às vezes vocês vão estar lá focado no estratégico, focado em trazer cliente e tudo mais, só que está deixando de olhar para a operação. Ainda eu vejo que é muito júnior, a não ser que você tenha uma pessoa que você já está há alguns anos, estruturou, entende sobre a cultura, o que você espera da empresa, quais são as metas, como definir tudo. Agora, fora isso, sair saindo, eu acho muito arriscado. Ainda por cima que você vai ficar assinando pela parte contábil, que você não Exatamente. sabe nem o que está acontecendo. Sim, assim, às vezes as pessoas, eu tenho 10 funcionários. Tá, mas são 8 júnior. É. Não A dá. qualidade, de modo geral, para quem tem 10 funcionários, tá, turma? É uma qualidade baixa, tá? Uhum, E assim, não tô desmerecendo aqui a equipe de quem tá vivendo isso, mas a gente vive isso na raça, a gente passou por todo esse processo. sim. Então, quando você tem uma equipe muito pequena, você não tem, às vezes, capacidade financeira de colocar alguém com um nível técnico maior para Uhum. segurar o rojão quando der BO. Sim, ainda está numa fase de amadurecimento, trabalhar a equipe, direcionamento, criar confiança. Então, a gente já passou muito por isso, a questão de contratar muita gente júnior, e isso é uma coisa que a gente faz até hoje. A gente contrata, treina, ensina como a gente quer. Só que hoje, se eu precisar contratar um analista, contratar um especialista, hoje a gente tem total capacidade disso, mas antes a gente não tinha. Então, a gente sempre ensinou e demora, gente, porque não é só a pessoa, porque eu aprendi a fazer o fechamento da empresa, mas qual a vivência que tem, quantos problemas você já enfrentou, você sabe resolver no caso de uma fiscalização? Não, às vezes isso vai voltar e vai cair para o gestor. Se você não está ali o sócio, né, numa equipe pequena, olhando esses problemas que podem acarretar multas altas, pode prejudicar a marca da sua empresa, isso é muito arriscado. Então tem que ter um olhar mais de perto, sim. E muitas vezes você tem ali uma pessoa que você julga que é um bom analista, mas analista não é gestor. Não é gestor, de jeito nenhum. Então, por mais proatividade que ele tenha, tem situações que não adianta. É a visão, o direcionamento. É que você não precisa fazer, mas você precisa direcionar quem vai fazer aquilo e você vai monitorar se aquilo de fato foi feito. Ou seja, se o cara está executando uma função puramente operacional, ele não está fazendo gestão de pessoas, Não tá. entendeu? Quando você vai para um nível de coordenação, aí você tem uma camada que é acima desse analista e que efetivamente vai ter algumas funções operacionais, pode existir por conta do tamanho do negócio, Uhum, mas ele faz a função de coordenação. E uhum, para fazer a função de coordenação, precisa justificar a função dele. Então, se você tem 10 pessoas no time, como o exemplo que eu dei anteriormente, então você tem 2 pessoas no contábil, 3 pessoas no fiscal, você tem uma pessoa no legal, uma pessoa no BPO. Então, ou uhum. seja, aqui 3, 5, 6, 7. Aí você vai ter uma pessoa no administrativo, DP. DP, você vai ter 2 pessoas no DP. Uhum. Então, se você tem hoje dessas pessoas aqui, você vai pegar, por exemplo, aqui, tem 3 no fiscal. Você querer colocar essa pessoa como sendo coordenadora, vai ser coordenadora do quê? Uhum. De 2 pessoas? Não é coordenação isso Sim, aí. ainda Entendeu? é muito júnior. Isso aí talvez pode ser uma pessoa que tem um nível maior de liderança e tudo mais, seria um analista um pouco melhor, Uhum. mas ele não é um nível de. Nem justifica, né? Você Sim. tornar essa pessoa coordenadora. Porque Uhum. quando a gente olha para as nossas equipes, a gente tem as funções de coordenação, mas tem 6, 10, 20 pessoas abaixo ali para poder justificar isso tudo. Uhum. Então a gente tem que ver, né? Ter a coordenação, ter líder. No nosso caso, que temos equipes grandes para um coordenador, então existem os líderes, a gente separa por célula, então tem todo o nosso jeitinho ali de conseguir coordenar para que tudo saia e as metas sejam atingidas. Quando a equipe é pequena, é aquilo que eu falo, quem tem um tem nenhum, né? Então tem na legalização, do nada você não tem essa pessoa, quem que volta e tem que fazer? Então, por isso que eu falo, não pode sair totalmente da operação e querer, agora eu sou estratégico, eu não tenho sistema, não sei nem como estão as coisas porque eles estão cuidando. Não é assim que funciona. Então, equipe pequena é arriscado. Você pegar uma pessoa de uma área, vou tirar do fiscal, ela vai coordenar tudo. Claro, a área fiscal é a área mais complexa. Então, dentro da contabilidade não adianta. Ao meu ver, a área fiscal é mais complexa, toda hora mudança, agora reforma tributária. Então, não tem como. Mas você querer que essa pessoa cuide de tudo, que nível de vivência e maturidade ela tem para a pessoa do fiscal conseguir entender do DP de uma hora para outra, para conseguir coordenar o DP, coordenar a equipe, qual o nível de proximidade, como essas pessoas vão reagir. Então, tem todo um trabalho a ser feito antes de você conseguir colocar uma coordenação. Então, todas as nossas coordenações, 10 delas foram formadas internamente. Então, são pessoas que elas foram amadurecendo e tendo direcionamento até elas conquistarem o cargo. Então, a gente tem muitos líderes, né, muitos coordenadores, que são, de fato, formados dentro da Tactus. Então, por isso, até esse nível de confiança que a gente tem. E quando a gente pensa também nessa questão
das lideranças, nós temos aqui um detalhe sobre a nossa operação, que é os líderes, eles são trabalhados para poder gerar monetização complementar. Total. Tem que Então, fazer sentido. o olhar sempre para que a gente possa trazer monetização que está na mesa, que ninguém está pegando esse dinheiro Uhum. e que está além do honorário mensal. Total. Porque, assim, internamente nós temos uma métrica que é trazer 30% de receita da nossa receita mensal recorrente, que é o nosso MRR, trazer 30% de receita transacional. Uhum. E esse transacional, a gente vai tirar uma parte que o comercial vai trazer, mas não é Uhum. suficiente. Porque o comercial, ele traz. Então, só para vocês poderem entender um pouco estrategicamente. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, tá? Só para vocês poderem entender. Se o comercial trouxe, por exemplo, 30 mil de receita mensal recorrente no determinado mês, ele trouxe 60 de transacional. Então, ou seja, ele trouxe o dobro do que foi de receita mensal recorrente. Só que esse 60 de transacional, ele é muito pouco perto da receita mensal recorrente que nós já temos na base. Então, isso não vai sustentar nunca chegar aos 30%. Todo o restante, a gente vai ter que buscar de receitas que as áreas geram. E as receitas que as áreas geram é diferente da receita que o comercial gera. Uhum. O comercial ele gera a receita nova. Então o comercial ele não vende receita que está dentro da base. O comercial traz um novo cliente para a base. Dentro do período de negociação, aquele novo cliente, o comercial pode trazer alguma oportunidade, pode vender uma regulação tributária, pode vender uma migração de e-mails, se o cara vem já com esse objetivo, pode vender até uma consultoria, pode vender várias coisas. Só que enquanto está na mesa do comercial, esse cliente é do comercial. Uhum. Na operação, cabe às lideranças trabalharem com as equipes para poder vender receita transacional complementar. Então, o comercial passou para dentro, não enxergou alguma oportunidade de negócio, a operação tem função de enxergar essa oportunidade de negócio e oferecer para o cliente. Então, a gente trabalha uma equipe de vendedores. Então, nossa venda não está no comercial, nossa venda está na Tactus. Então, cada serviço que é feito, cada extra que é feito, a gente tem tabela de precificação de serviços, a equipe tem acesso a isso, então quem está ali com o cliente tem total autonomia de fazer uma venda. Isso. E é melhor a pessoa que está na operação, que já trata com o cliente, de fazer essa venda, do que depois você mandar para um terceiro comercial, até porque fica com muito cara de venda mesmo, né? Sim. Enquanto que dentro da operação você consegue transformar isso de uma forma mais tranquila, né? Você tem menos processo de fricção com o cliente para poder vender. E esse é um ponto que a gente discute estrategicamente. Agora vamos sair um pouco dessa visão operacional e vamos olhar para o ponto estratégico, né? Na minha função estratégica é completamente diferente, né? O que você enxerga assim de diferente em relação, comparado com a sua função? Você está muito baseado em dados e resultado. Então, não que eu não esteja isso na operação, mas o seu é resultado do negócio em si. Então, por isso que você precisa da complementariedade de informações. Então, você não precisa só do operacional em si, você vai focar operacional, financeiro, marketing, vendas, trazendo todas as informações para definir estratégia. Aí é diferente. Então, o ponto é, quando você pensa na operação, você tem que olhar para a operação e as áreas operacionais que estão dentro da operação. Então, você precisa segregar por área Sim. dentro da operação. Ah, Anderson, mas a minha empresa contábil só tem 10 funcionários. Tá, mas você precisa de alguma forma enxergar como é que está ali os dados do fiscal, os dados do contábil, do DP. Você precisa criar algum tipo de indicador para você poder analisar isso. Só que quando você vai pro negócio, você olha a operação como um todo e você olha também as áreas correlacionadas com a área estratégica do negócio, como, por exemplo, o próprio financeiro, ou as áreas correlacionadas com o crescimento do negócio, que é marketing e vendas. E aí você começa, com base nessa análise de todos esses dados, a definir para onde o negócio está indo, se saúde do negócio, financeiramente falando, é boa ou não, se a capacidade de gerar caixa é adequada ou não, se a capacidade de tracionar carteira de clientes é adequada ou não, ou seja, entra para um nível de complexidade que isso você trata no estratégico. E é por isso que eu não gasto energia com o operacional. Tanto você não que precisa vocês saber têm... quantos dados foram entregues. Exatamente. Só que vocês têm um nível de discussão que vocês fazem disso operacionalmente mensal, né? Sim, total. E assim, o que eu vejo muito dentro dos novos aliados, muitas vezes eles não conseguem enxergar, então isso é de contador, tá, gente? Então você que tem um empresário contábil, você sabe se tem algum cliente na base que você tá pagando para atender?
Porque, eu tenho um cliente que me paga 20 mil de honorários. Quando você faz a análise operacional desse cliente, quando você olha quanto que ele custa no fiscal, quanto que ele custa no contábil, quanto ele custa no DP, você muitas vezes vai ver que esse cliente está te dando prejuízo em vez de lucro. E são coisas assim que faz um boom na cabeça das pessoas, de não terem, eu vejo muito isso, empresário contábil que não sabe o nível de complexidade dos clientes que ele atende. Então, qual é o perfil de cliente, qual é o segmento que atende, regime tributário, não sabe, não tem mapeado. E sem essa análise básica de organização, não é nem análise de dados, não consegue nem organizar os dados para uma análise. Então, tem coisas que são muito iniciais, que eu vejo que não é nem o nível UOL estratégico, mas é a base do estratégico que eles não fazem. Então, precisa de direcionamento para Pô, fazer. E a gente dispensou cliente de 20 mil reais da nossa Uhum. base, pura e simplesmente porque ao olhar para esse cliente, considerando todas as exigências que demandava o tipo de negócio que ele tinha, não estava fazendo sentido financeiramente pelo risco que nós tínhamos. Total. Não faz sentido. Se não faz sentido, não tá na base. No começo do ano passado, a gente renegociou um cliente que só fazia folha de pagamento, eu quase dobrei o valor por funcionário. E nós achávamos que ele ia sair, né? Acho que ia Bem sair. Eu falei, lembrado se isso. sair, saiu. E a equipe fica assim, nossa, mas vai perder o honorário? Eu falei, vai perder o honorário. E no fim, eles deixou um tempinho, né? Eu falei, a gente atende mais um mês com o valor anterior para vocês decidirem e tudo mais. Caso contrário, a partir do mês X vai ser X valor. Ficaram. Por quê? Porque a gente garante a qualidade do nosso serviço. Então, por quê? Porque a gente tem gestores, a gente tem direcionamento operacional que precisa ser entregue. Então, você como contador também tem que garantir a qualidade do que você vende. Então, quando a gente se garante, a gente coloca o preço, é o preço do nosso trabalho. Se faz sentido para o cliente ficar ok, senão boa sorte. É isso aí. Só que você só consegue fazer isso se você não se torna refém dos clientes, né? Sim. E aí que entra o ponto, né? Nós, no passado, passamos muito por isso, você acompanhou isso de perto, Sim. onde a gente era refém de grupos empresariais, Uhum. que eles representavam de forma significativa a nossa receita dentro da empresa. E o cara que tem poder sobre a sua empresa, ele manda na sua empresa. Uhum. Se ele tem poder sobre a sua operação, ele manda na sua empresa. Sim. Então, grau de dependência hoje de um cliente tem que ser abolido numa empresa contábil. Anderson, mas eu tenho um cliente aqui que me paga 15 mil reais, eu estou faturando 30 mil. Então, você vai ter que trazer mais receita para que esses 15 mil reais ele não seja representativo mais. Uhum. Se você tem 15 mil reais de um cliente, só que você fatura 150 mil, você tem um grau de dependência desse cliente de 10%. Isso não vai quebrar sua empresa contábil. Agora, se você fatura 30 mil e você tem 15 mil reais de um único cliente, você tem 50% da receita do seu escritório na mão de um único cliente. E muitas vezes está trocando figurinha, né? Total, exatamente. Porque o que acontece? Para você poder ter 30 mil de receita com 15 mil de um cliente, você tem que dedicar muito tempo seu para atender esse cliente, sendo que você deveria ser o tempo mais caro que é da sua empresa. Uhum. Ou seja, o cliente ele não paga pela minha hora e não paga pela sua hora. Nem pela hora dos sócios hoje. Uhum. Raramente você vê um sócio se envolvendo. Às vezes, quando precisa necessariamente participar de uma reunião, mas participar de uma reunião com o cliente, participar de alguma coisa específica daquele cliente, mas não operacionalizar o cliente. Por quê? Porque os nossos sócios aqui são os mais caros da operação, Sim. do negócio como um todo. Uhum. Então, imagine a minha hora dedicada a atender um cliente. Uhum. Não tem condições. O que eu vejo muito é o quê? O contador, ele fala muito sobre não ser valorizado. Só que ele não se valoriza. Total. Então, ele não coloca na ponta do lápis quanto custa a hora dele, de fato, para atender o cliente. Ele se menospreza, ele joga Total. o próprio valor lá embaixo, fica submisso a um cliente ali, porque ele não consegue falar, não, a minha hora é X. Se você quiser, a minha hora é X. Sim, total. E aí que entra o ponto, né? Claro que a gente tem que entender que esse é um processo de transição, de evolução, onde o contador precisa avançar no tamanho do negócio dele. Quando ele é muito pequeno, ele tem uma situação que é completamente diferente da nossa situação hoje. E eu não estou querendo aqui impor uma regra em relação a como que você tem que conduzir, sobre o acesso que o seu cliente tem a você, porque talvez esse seja um diferencial competitivo que você tem. Só que se você não for desvencilhando do seu cliente ali e passando essas informações, né, esses trabalhos para sua equipe tocar, você vai ficar preso operacionalmente com o seu cliente. Sim, E esse é um risco. a mudança de mentalidade. Então, a inicial, de fato, é a mentalidade para você entender, né? Conseguir ter as metas ambiciosas, que é que a gente fala. Então, se você não tem ambição, você vai continuar na mesma. Vai continuar reclamando que teu cliente paga pouco, que você não é valorizado, que a tua equipe não está engajada e que você não consegue resultado. Agora, quando você muda a tua mentalidade, você vai fazer de tudo para buscar
que você consiga atingir aquilo que você espera. Então, você muda, enxerga o que você precisa, vê onde você precisa de ajuda, quem pode te ajudar, quem pode te direcionar, e vai, porque senão você vai ficar estagnado. Então, se não mudar a mentalidade, não tem como mudar todo o resto. Total. E aí, nós estamos falando aí de etapas que a empresa contábil ela vai passar para que ela possa sair desse aspecto operacional de dependência de um cliente para poder ir especificamente para um aspecto mais estratégico operacional, estratégico do negócio e assim por diante. Só que isso só vai ser possível à medida que você traz nova receita. Então, por exemplo, quando a gente começa a acompanhar um membro dentro da aliança de resultados, a gente traça para ele um plano de ação. Uhum. Dentro desse plano de ação, essencialmente, ele vai precisar progredir em termos de carteira de cliente, para que ele possa evoluir. Então, se ele está faturando, por exemplo, hipoteticamente, 50 mil reais por mês, a gente vai traçar um plano de ação para ele dobrar esse faturamento. Se ele está faturando 500 mil reais, não dá para pensar em traçar um plano no curto prazo e ele dobrar o faturamento. Então, você vai trazer um incremento de receita e evolução em outros aspectos da empresa contábil. Só que quando você está faturando baixo na sua empresa contábil, a sua prioridade deve ser o crescimento. Muitos querem estruturar a primeira operação para trazer Exatamente. cliente, não Tem tem que ser o como. crescimento. Você precisa de faturamento para pagar a sua folha, que vai ser funcionário de qualidade que vai atender o teu cliente. Então, é um ciclo. Eu vejo muito, assim, as pessoas elas querem trabalhar pouco, digamos assim, e conseguir o resultado. Então, não, para você ter mais clientes, você vai ter que dar o sangue ali, você vai ter que muitas vezes ainda estar no teu operacional, entender qual é o período que você vai se dedicar além do que seria o seu aceitável para você ter o crescimento. Aí você estrutura e aí você diminui o seu ritmo, né, em relação a horários e tudo mais. Mas se você quer crescer, a gente fala pela gente. Sim. Então, muitas vezes olham a Tactus e falam, é fácil para eles falarem porque é o tamanho deles, mas vocês não sabem da onde, né, como a gente cresceu, como a gente estruturou. Então, foi trabalhando muito, trabalhando fora de horário mesmo, trabalhando de fim de semana, para aí sim a gente ir formando, tendo condição, estruturar para chegar onde a gente está. Então, é questão de ciclo, né? Então, coloca a sua meta, faz ali o que precisa ser feito para atingir aquilo em curto tempo e depois você consegue ir equilibrando. E há uma sobrecarga de trabalho em qualquer nível, independente do nível de empresa contábil que você tem. Isso tem que ficar claro para você. Uhum. Porque as pessoas, às vezes, elas colocam na cabeça que, não, eu vou ficar ali só sentadinho na minha mesa, Fazendo videozinho. fazendo videozinho. Meu, isso aí é o seu extra. Uhum. Porque existe uma demanda significativa. É claro que não existe uma demanda, por exemplo, como você fez durante muitos anos com imposto de renda. Uhum. Então você passava a noite virada fazendo imposto de renda. Total. E as pessoas não sabem. Você Mesmo. fazendo imposto de renda e eu fazendo o quê? Dormindo, gente, dormindo. Do lado dela para não deixar ela sozinha. Porque eu ficava, Eu dormia virava no à chão. E assim, as pessoas não. Quem vê hoje não sabe, mas eu chegava a ficar quase 2 meses sem ver minha filha, porque meus pais ficavam cuidando dela, porque eu trabalhava de fim de semana, né? Todo fim de semana direto, ficava até 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã no escritório, e quando era 8h30 eu tava de volta. Era o tempo de ir em casa, tomar um banho, um cochilo e voltar. Então, assim, de ter que trabalhar doente, não interessa, né? Uma vez tava fazendo acupuntura dentro do escritório em meia hora para eu conseguir voltar e retomar. Então, são esforços que quem olha hoje acha que não foi fácil, não. Então, não é só você que tá passando perrengue. A gente já passou muito perrengue, muita coisa pesada para estar onde tá hoje. Então, tem que ter muita resiliência. Só que o ponto hoje é que o tamanho das decisões que nós tomamos, elas são muito mais complexas. Então, ou seja, você precisa ter menos esforço de tempo dedicado. Por outro lado, você tem um impacto muito maior sobre o negócio. E a pressão é muito maior. Porque assim, quando ela estava fazendo isso, ela tinha o quê? Nós tínhamos 20 pessoas no time. Então, ou seja, se desse alguma coisa errada, cara, é uma empresa com 20 pessoas. Então, quantas famílias impactadas? São 20 pessoas, tudo bem. Agora nós estamos falando de quase 100 pessoas impactadas. Sim. E sobre essas pessoas tem os prestadores de serviços, tem compromissos econômicos, né? Ou seja, você tem uma estrutura desse tamanho. Nós tínhamos uma sala comercial ali, que era nossa própria e tudo mais. Se desse algum BO, eu alugava a sala e tá tudo certo. Eu tinha uma fonte de renda. Hoje eu tenho aqui uma laje corporativa. A gente tem toda uma estrutura de negócio. É muita coisa complexa. Tem milhares de clientes. Ou seja, é uma loucura. Então, ou seja, tem muita coisa envolvida que o nível de erro, o nível, né, que o erro pode trazer para a operação, para o negócio como um todo, é significativo. Então, ou seja, isso consome mais energia, porém concentrado em menos tempo, para poder conseguir tocar tudo isso. Tem dia, por exemplo, você faz quantas entrevistas?
Teve uma vez que cheguei a fazer 7, mas aí eu falei, não, não dá, É muita coisa. é muito exaustivo. Então hoje eu faço até Para a mesma 4, eu função faço ou para mais de uma função? mais de uma função. Então a cabeça tem que ir virando de uma área para outra e acontecendo e tentando, né, tirar o melhor das pessoas. Então já foi muito puxado. Foram 7 seguidas, assim. Aí eu falei, não, não dá. Mas às vezes eu faço 5, depende. E às vezes para uma função você acaba tendo que fazer, porque quando chega para você já chega no último nível de aprovação, né? Sim, no último Para nível. uma função hoje, você tem que tocar muitas entrevistas de modo geral para chegar ao candidato ideal, ou já vem mais assertivo para você Não, hoje? hoje bem mais assertivo. Bem mais. Então, assim, claro, chega e eu reprovo também. Então, não é todos que chegam que eu vou aprovar, porque tem o meu nível de análise, as coisas que eu consigo tirar das pessoas, é um pouquinho diferenciado o meu jeito de entrevistar. Então, eu acabo barrando, aí eu volto, explico, porque é a parte do treinar. Né? É muito lindo, digamos assim, falar, olha o que eu achei, o que eu consegui ver desse profissional na entrevista que ninguém viu. Eu não quero esse lugar. Eu quero o lugar do tipo, meu, olha que lindo, chegou pronto, é só aprovar. Porque quanto mais isso acontecer, menos influência eu sei que eu vou ter daqui a um tempo. Então, essa necessidade de participar dessa fase, não que eu não goste, eu gosto, é algo que eu faço, né, com o coração mesmo, só que é algo que demanda o meu tempo e que pode ser que eu delegue isso daqui a um tempo também para eu focar em outras coisas. Então, eu vejo que é isso. A equipe, cada vez mais, né, a trilha que vem antes de mim está preparada para chegar pronto ou nem precisar chegar para mim, porque eles já vão identificar tudo antes. Isso tudo só é possível porque foram desenhados processos na área de recursos humanos para que efetivamente não precise você olhar todas as etapas, né? Sim, antes não tinha processo, né? Tinha uma entrevista antes de mim e a entrevista comigo. Hoje não, hoje são 7 etapas que vão passando antes de chegar para mim. Então, cada vez mais vai afunilando e vai ficando mais fácil, né? As outras fases já ter a necessidade de análise que precisa. Você tem ideia hoje numa função júnior hoje de um auxiliar ou de um estágio, em média, quanto no topo do funil de candidatos nós temos numa vaga? Ah, para mim chega uns 3 só. Não, Não- que chega para você, eu falo assim no topo, lá no topo do funil. eu não tenho essa informação hoje, mas A última vez que eu olhei, tinha vagas com mais de 200 candidatos para uma vaga. é que a gente vai alinhando muito, né? Então, se faz sentido. Sim, não Tô- passa, a maior parte não passa na primeira, Não passa. Às vezes não passa. Nem primeira- na avaliação do currículo já não isso. passa. Ou seja, né, você viu o que ela falou, né? São 7 etapas para poder chegar na contratação. Ela está na 7ª etapa, né? A sua é a última etapa, É a né? última etapa. Então é importante você entender que para você poder crescer o seu negócio, precisa estabelecer os processos estruturados. Quando a gente olha a dimensão do todo de uma empresa contábil, é muita coisa, né, para você processualizar, né? É muita coisa. E nem a Tactus tem 100% tudo traçado, porque tem muita coisa também que é muito dinamismo, né? As coisas vão evoluindo de forma muito rápida e vira uma loucura, né? Se a gente fosse, por exemplo, pensar nesse mesmo podcast há 3 anos atrás, a gente não falaria de tecnologia como nós falamos hoje. Sim, Hoje, por exemplo, a pauta de tecnologia representa, às vezes, quanto tempo da nossa reunião de gestores que nós fazemos todo mês. sim. Significativo, né? Uns 20% só dedicado a isso, né? Então é uma coisa bem realmente impactante hoje que a gente precisa considerar. E como é que você olha, por exemplo, todo esse processo de evolução da tecnologia no mercado contábil, considerando pelo olhar operacional? Olha, o tanto que facilita a rotina, então é aquilo, cada vez mais usando as pessoas para funções mais analíticas, mais técnicas, do que de fato funções que um robô, uma ferramenta pode substituir. Então, o atendimento ao cliente, aquele atendimento humanizado, que faz ter a conexão, que faz ter a retenção do cliente, é algo que eu não vejo que a tecnologia vai suprir. Agora, todo o processo operacional, isso a gente está cada vez mais evoluindo e criando tecnologias para ajudar a gente. Então, funções básicas, às vezes são necessárias que a gente ensine. Se eu pego um funcionário júnior mesmo que entra, nunca trabalhou numa área fiscal, a gente tem que mostrar para ele o que é o básico que o robô faz, porque ele tem que entender o processo daquilo, porque senão ele chega e do meio para o fim vai falar, tá, mas que isso? Então, a gente tem que ensinar, mas não porque ele vai executar, vai ter uma ferramenta que faz, mas é porque é necessário que ele entenda um fechamento como um todo. Mas grande parte dessa função deixou de existir na mão dele, né? Porque o robô já faz tudo isso, Isso, né? então ele só precisa saber que existe.
Então, isso é algo que já fica de dica para qualquer um. Não interessa o que a tecnologia faz, as pessoas elas têm que entender o processo como um todo, senão fica sem o início, né? Então, caiu ali no meio de algo e não entende como é o porquê daquilo. Então, se alguém júnior tem que ter que ensinar o processo como um todo, sim. Você considera que dentro da aliança a gente tem uma bolha ainda do ponto de vista de visão de tecnologia comparado com o mercado contábil como um todo? Ah, sim, não tenho dúvida. O pessoal tá muito avançado, né? Tá avançado, tá avançado. Quando eu vejo dentro dos grupos eles falando: "Olha só o que a gente fez e tudo mais, a gente colocou pra rodar, agora tá indo sozinho, essas informações do meu cliente que agora eu consigo ter um dash", então isso é muito legal. É. E assim, quando a gente fala de tecnologia, é tão amplo esse negócio que a gente olha vários membros que fazem coisas bem melhores do que a própria Tactus faz. Sim, eles Entendeu? conseguem Por fazer. quê? Porque é muito amplo. Então, a Tactus é muito boa nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, mas o cara é bom nisso aqui. Aí o cara disso aqui ele desenvolve um puta de um sistema Uhum. ou uma automação sinistra que você fala, cara, de onde E você tirou isso aqui? sim, e o legal é que eles mostram, né, o Mostra o compartilhar é compartilhamento. muito legal. E isso acaba também impulsionando todo mundo aí para essa linha, né? Porque Uhum. quem não tá usando tecnologia que tá ali no grupo, que às vezes chegou recentemente, então ele começa a se questionar, né? Se sente Porque provocado, né. provocado, porque, poxa, por que eu não tô conseguindo fazer isso sendo que eu tenho essas dores aqui? Uhum. Então essa troca é muito importante. E aí aumenta significativamente a qualidade do grupo do ponto de vista não só de tecnologia, mas também outros temas que nós temos, né? Isso é a força de você estar dentro de um ambiente que realmente impulsiona a turma para poder evoluir, né? Sim, é troca, é provocação, então não tem que fazer, tem que ir, vamos junto, eu te ajudo. Quando eu vejo eles marcando, às vezes, chamada entre eles para um ajudar o outro, é satisfatório. Eu acho que é muito do que é o nosso propósito mesmo, de evolução, de direcionar, de conseguir ajudar os empresários. Então, quando a gente vê eles entendendo isso e agindo dessa forma, é gratificante. Estamos chegando na reta final do imposto de renda, né? Então, esse episódio aqui está saindo no mês de maio, Uhum. último mês do imposto de renda. Você considera que junho em diante a gente vira para a reforma tributária? Tem que virar, né? Então, que não. Foco total na reforma tributária. Total, não tem como. Né? Eu tenho clareza no mercado contábil porque eu faço isso todos os dias, né? Uhum. E eu compartilho isso no meu Instagram e tudo mais. E você acompanha também, mas de uma forma mais distante em relação a isso aí. O contador tá perdido em relação à reforma tributária. É uma loucura, hein? Uhum, total. Então, assim, não sabe por onde começa, não sabe o que vende, não sabe fazer uma proposta, não sabe, às vezes, nem o que vai mudar. Então, não consegue se atualizar. São muitas normas que acontecem o tempo todo, muitas mudanças que acontecem, mas, meu, tem que estar atualizado, tem que formar aquilo num produto. E a insegurança do empresário é o que faz ele não vender nada. Eu acho que é um dos pontos, não sei se você concorda comigo. Porque como ele não entende, ele está Total. inseguro o que vai ser, ele não consegue chegar para o cliente e propor algo, já direcionar uma consultoria, vamos fazer uma análise, vamos ver os próximos passos, ele não consegue fazer isso. O que acontece é o seguinte, né? Como a gente vai ter faseada a reforma tributária, nesse momento aqui, falando desse momento, o foco é as empresas do Simples Nacional, porque a Uhum. decisão acontece em setembro. Tá logo aí. Tá logo aí. Piscou. E A ainda gente tem ECD piscou. e ECF da base que tem que entregar nesse período. Exatamente. Então, ou seja, você no meio de uma entrega de obrigações acessórias Uhum. que você tem da base dos seus clientes, você tem que tomar decisão em relação ao Simples Nacional. E precisa traçar cenário, porque o cliente ele não pode tomar a decisão sem análise de cenário. Mesmo que pareça óbvia, ele Uhum. precisa entender e ele precisa assumir por que foi tomada aquela decisão. Uhum. Se vai ser o regime normal do Simples Nacional ou se você vai utilizar a reforma dentro da empresa do Simples Nacional. Ou seja, na prática, essa decisão precisa ser tomada em setembro. E aí que entra o ponto. Para essa decisão acontecer, você precisa vender esse serviço para o seu cliente. Se você não vender esse serviço para o seu cliente vai entender que você contempla isso dentro do horário dele. Sim, ele não vai enxergar valor, ele vai achar que é a sua obrigação, mais uma vez, sendo que é algo que pode impactar diretamente, Total. vai impactar diretamente a empresa dele. Então, o que deve ser feito é um planejamento, que são decisões operacionais, uma gestão estratégica de entender quando que vai ser feito cada etapa, quando que vai ser liberado para o cliente em relação a débito, quando que vai ser comunicado, quem que vai fazer, se vai ter parcelamento, se não vai. Então, a gente faz um fluxo de tudo que acontece, porque pensa a nossa base toda precisando de suporte no mesmo período. Então, mesmo que vocês tenham uma base, claro, muito menor, se vocês também, consequentemente, têm uma equipe menor para suprir todos esses atendimentos. Então, tem que ter todo um fluxo traçado, o que vai ser vendido, o que não vai ser vendido, equipe treinada para conseguir direcionar o cliente. E se você não fala para o teu cliente sobre reforma tributária, outro contador vai falar.
E aí, quando você perder esse cliente, você não reclama. E é uma coisa que virou uma loucura esse assunto, que é contador, é advogado, é empresário. O Uber tá falando sobre Cara, todo mundo tá falando de reforma tributária, entendeu? E assim, o contador que deveria assumir esse protagonismo não tá assumindo na proporção que se esperava. Uhum. E aí vai o empresário lá e fala, e muitas vezes fala de uma forma completamente simplificada, sem a tecnicidade. Você vê, por exemplo, hoje, influenciadores falando sobre a reforma tributária Sim. e criando produtos associados à reforma tributária. E o contador não tá vendendo a reforma tributária. Exatamente. É loucura isso tudo. Tudo muito louco. Eu sempre falo uma loucura, né? Nossa, que loucura, né? É dele, gente. Que loucura. É isso. E vocês já perceberam isso nas minhas postagens, é por aí mesmo. Mas é isso aí, só para a gente poder, então, dar para você aqui um direcionamento complementar a tudo que nós falamos, né? Estratégico operacional é diferente do estratégico do negócio. Tem que ficar bem claro isso para você. Para você exercer uma função estratégica, a sua visão tem que ser muito mais sistêmica sobre o negócio. Então, ou seja, não é o olhar por cada etapa do que acontece na operação, mas é o olhar sistêmico. Ou seja, imagine que você está olhando uma floresta de cima. E aí você não está enxergando os detalhes das árvores, porque você não está ali no chão para você poder conseguir ver esses detalhes. O gestor operacional, ele está olhando para a árvore, enquanto você está olhando para a floresta. E a floresta significa o conjunto de árvores que fazem parte do seu negócio e o entorno que você tem sobre esse conjunto de árvores. Então é claro que quanto mais distante mais dificuldade eu tenho de conseguir enxergar. Então se parar para pensar assim, mas então qual é o futuro da contabilidade? Tem gente que quer o futuro da contabilidade e não está nem fazendo a contabilidade da agora. Como é que você vai querer pensar no futuro da contabilidade? Tem gente olhando para 2032, sendo que não está fazendo o que tem que ser feito agora. Para de olhar para 2032, vamos olhar para 2026 e 2027, que é o que a gente tem agora, é o resultado agora. Então, ou seja, não é esse nível de olhar. Porém, se você ficar preso olhando somente para dentro da sua árvore, você não enxerga o que está acontecendo no mercado. Então, você precisa ter essa visão sistêmica se você exerce essa função estratégica. Por outro lado, você precisa ter o braço operacional olhando de perto o que está acontecendo na árvore. Por quê? Porque senão você perde claramente os detalhes do negócio que está acontecendo. E aí a sua operação vai minguar. Espero que eles ouçam muito isso que você está falando agora, porque você falava isso para mim. Quando eu chegava para você com algum problema, você falava, você tá enxergando a árvore, eu tô enxergando a floresta. Hoje eu enxergo a floresta. O que é melhor, enxergar a floresta ou enxergar a árvore? Olha! Não, enxergar a floresta é melhor, gente. É mais puxado, mas é melhor. É isso aí. Curtiu? Curti, bem legal. Maravilha. Então, se você também curtiu, né, aqui no Plano Aberto, se você também curtiu esse nosso podcast, não esqueça de deixar seu comentário aqui. Compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo. Compartilha esse conteúdo, porque isso vai ajudar outros empresários contábeis. Compartilha com pessoas da sua operação, com o seu sócio, porque eles precisam ver esse tipo de conteúdo. E aqui no meu canal você vai ter conteúdo de valor, conteúdo prático de quem realmente faz e quem vive a contabilidade de verdade. De quem realmente está à frente de uma empresa contábil, ou seja, quem vai sentar aqui no Aliados Cast vão ser empresários contábeis, vão ser pessoas que fazem parte, né, do nosso programa e que realmente vão entregar conteúdo de valor para vocês. Essa aqui foi a 3ª edição dessa nova série e continue por aqui que você vai ter muito mais conteúdo. Obrigado, Fê. Imagina, até mais. É isso aí, tá?